Bem, bom dia a todos e todas. Nós vamos iniciar agora formalmente a audiência. E eu, então, pergunto inicialmente às partes se tem possibilidade de acordo. O que me foi dito nos atos preparatórios, que não há essa possibilidade, a senhora confirma, doutora Rebeca? Confirmo, excelência. O senhor confirma, doutor Alvimar? Confirma, excelência. Perfeito. Então, nós vamos seguir a audiência propriamente dita. Como nós temos, de um lado, são dois processos. De um lado, uma ação adjudicatória, em que figura como autor o Fernando Barcelos e os demais como requeridos, e de outro, uma reintegração, em que esses que são requeridos na adjudicatória figuram como autor e o senhor Fernando Barcelos como requerido, e como nós estamos fazendo todo o processamento das duas ações, da primeira ação, na ação que chamou a prevenção, eu vou fazer o seguinte, eu vou começar a audiência pelo depoimento do Fernando Barcelos. Como a doutora Rebeca me informou que quem vai prestar depoimento pelos requeridos, uma vez que são requeridos / requerentes, que são vários, e que não há necessidade de termos todos, né? O depoimento é a senhora Lucinete de Souza Rodrigues, Lucinete de Souza Rodrigues. Eu vou pedir, então, e aí explico por quê, porque é vedado a parte que não prestou depoimento ouvir o depoimento da parte que está antes do seu depoimento. Eu vou pedir, senhora Hortência, a senhora me ouve? Senhora Hortência, a senhora me ouve? Sim, ouço. Hortenésia. Hortenésia, desculpe. Eu vou pedir à senhora, no primeiro momento, que a senhora saia da sala, espere 5 minutos, e então fique com o telefone a postos, porque aí, se terminarmos antes, a doutora Rebeca entra em contato com a senhora para que a senhora volte para a sala, tá bom? Explicando por quê. Porque o depoimento de uma das partes que ainda não prestou depoimento não pode ser ouvido pela outra. Está claro isso? Alguma observação? Então, a senhora vai sair, entendeu? E volta daqui a 5, 10 minutos. Se nós terminarmos antes, a doutora Rebeca, posso contar com a senhora para isso? Pode. Eu vou ter contato com ela para que ela volte, tá bom? Senhora Posso deixar o meu login aqui, né? E minha mãe ficar, eu só saio da sala mesmo. Não, a senhora vai sair com sua mãe da sala, vai sair, não é da sala, vai dizer, tá bom. vai sair, sair daqui da sala, não, senhora, a senhora não entendeu. Da sala do acesso. Do acesso, da sala virtual. Tá bom. Isso. É compreensível. São essas coisas que a gente tem que ter. Doutor Alvimar, vou pedir um favor ao senhor. Vou pedir que o senhor troque de lugar com o seu constituinte. Aí o senhor coloca a máscara e ele, por sua vez, retira a máscara para prestar o depoimento. Tá bom? Perfeito. Tá? Porque aí fica ele no primeiro plano. Depois ele volta para o segundo plano. Tá bom? Bom dia, senhor Fernando. Não estou ouvindo. Bom dia. Tá, eu queria que o senhor ficasse um pouco mais centrado para que a gente pudesse... Eu passo um pouco mais para frente. Tá. Isso, senhor Fernando. Perfeito. Senhor Fernando, eu vou fazer algumas perguntas para o senhor. Eu quero pedir o seguinte ao senhor. Que seja objetivo nas suas respostas. É aquela tal história. Eu faço isso aqui todo santo dia. Então, eu sei quando alguém foge das minhas perguntas. Tá? Então, não faça isso. Outra coisa. Aquilo que o senhor perguntar e o senhor não responder, o senhor permite que eu tire a interpretação que eu bem entender. Então, o seu silêncio poderá prejudicar. Deixar isso muito claro. Tá bom? Então, nós vamos começar com a sua qualificação. O seu nome completo, por favor. Fernando Mendes Barcelos. O senhor é brasileiro, o seu estado civil, senhor Fernando? Brasileiro.
Não, o seu estado civil, o senhor é solteiro. Divorciado. Sua profissão, senhor Fernando. Eu sou empresário, pequeno empresário. Agora estou aposentado. Sim, senhor. O seu endereço completo. É Rua 16 de Julho, número 21, Jardim São Cristóvão. Tá. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão, né? O senhor mora nesse endereço há quanto tempo? Não escutei. O senhor mora neste endereço há quanto tempo? Já há um ano. Há um ano. Perfeito. Antes, o senhor morava onde? Avenida Atlântica, número 40, Olho d'Água. Tá. Essa casa lá que o senhor morava no Olho d'Água era sua? Era. Era. O senhor vendeu? Eu fui desapropriado para extensão da litorânea e até hoje não foi concluída a negociação. Tá, entendi. Quando o senhor entrou com essa ação, o senhor conhecia o senhor Arthur Barcelos? Conhecia, sim, senhor. Ele era seu pai? Ele era meu tio. Seu tio, irmão do seu pai? Irmão do meu pai. Perfeito. O senhor sabia que ele tinha falecido? Não, senhor. Então, só para eu entender. O senhor morava em São Luís? O senhor morava em São Luís? Morava. Ele morava em São Luís? Morava. O senhor é sobrinho dele? O senhor era sobrinho dele? Sobrinho. E o senhor não sabia que ele tinha falecido? Ultimamente não, porque... O senhor não sabia que ele... Me responda. Não, ultimamente não. O senhor não Ultimamente sabia que ele tinha falecido? não. Tá certo. Nem um primo, nem um outro tio, nem um irmão, um parente, um filho, ninguém comentou com o senhor? Não. Tá bom. Se o senhor está me dizendo, tá certo. Não. Tá. O senhor tinha alguma relação com ele? Tinha. E ainda assim o senhor não sabia que ele tinha falecido? Não, porque eu morava no Olho d'Água, ele mudou-se da casa onde morava, na Rua Cônego Tavares, no Anil. Eu procurei várias vezes, depois que o meu pai faleceu, para regularizarmos o assunto do imóvel, e os seus filhos sempre me informavam que ele morava no interior do Maranhão e não sabia o endereço, porque já sabiam que eu tinha feito uma negociação com ele e eles já tinham conhecimento. Então, eles estavam se fugindo de me informar. Tá certo, entendi. Quando os senhores fizeram a negociação, se eu não estou enganado, em 2004, né? Por que não houve a escritura pública, considerando o valor do imóvel à época? Eu não fiz de imediato a escritura pública, porque eu morava, como eu já lhe falei, eu não precisava dessa casa no momento para morar. E o meu pai morava nessa casa. Inclusive, eu fiz esta negociação porque houveram vários atritos entre os dois. Espera aí, só um instantinho. Então vamos por partes. Sim, senhor. Vamos por partes. Quando o senhor comprou a casa, o seu pai, o seu Pedro Barcelos, morava lá? Morava lá. Estava vivo e morava lá. E ele morou lá até quando, o seu Pedro? Até na data do seu falecimento, em julho de 2010. Até de julho de 2010. E de julho de 2010 até o ano passado, quando o senhor disse que mudou para lá. Sim. Quem morava lá? Quem morou lá até 4 anos atrás era a dona Maria, viúva do seu Pedro. Dona Maria do seu Pedro. Tá. Quem lhe autorizou a entrar na casa? Como? Quem lhe autorizou a entrar na casa? O meu irmão, que era o único morador à época, o senhor Eduardo José Correia Marcelo, conforme uma declaração que está nos autos, assinada por ele e reconhecido firme. Tá, mas o senhor não pediu ao juízo aqui, que o senhor tinha uma ação e não me pediu para entrar na casa. Não, eu informei ao senhor Eduardo que ele... Não me informou, não autorizei. O senhor Eduardo, ele não entendeu. Não entendi. Muito simples. Já havia uma ação e eu não autorizei o senhor entrar na casa. Não, senhor. Inclusive porque o senhor não era o juiz dessa ação na época. Era assim. Ainda não era. Tá.
Mas vamos voltar. Então, o senhor comprou a casa em 2004 e seu pai morou lá até 2010. Morou. Isso, perfeito. Quando o senhor comprou a casa, o senhor não fez a escritura pública por quê? Porque o senhor Arthur, meu tio, era caminhoneiro. Como eu já lhe falei, na época o meu pai morava. Eu fiz uma negociação com o tio. E ele, inclusive, me entregou toda a documentação da casa no original que eu tenho aqui. Plantas... Eu perguntei por que não fez a escritura. Me responda isso, por favor. Por que eu não fiz? Porque eu, na época, eu não senti necessidade, até porque o meu pai morava na casa. Tá certo. Então não fez porque não tinha necessidade. O senhor fez, essa escritura é de 5 de fevereiro de 2004. Nesse mesmo ano, o senhor prestou um depoimento na delegacia de polícia de uma briga que houve e disse que quem morava nessa casa era o seu tio, depois dessa data. Não, eu já esclareci, inclusive, nos autos. Deixa eu explicar uma coisa para o senhor. Eu estou lhe perguntando. O senhor responde ou não responde? Se eu não tivesse dúvida, eu não lhe perguntaria. Então, eu estou perguntando. O senhor responde. Esqueça o que está escrito nos autos. O senhor me responde o que eu estou lhe perguntando. Sim, senhor. Está claro isso? Não, a data que eu me refiro era a data que o meu pai morava na casa quando se mudou em 1984, que ainda pertencia ao senhor Arthur. 1984. Então, essa casa, o seu pai morou na casa desde 84? Exatamente. Por que a casa era do Arthur? Ele cedeu a casa para o seu pai? Não, eles fizeram uma negociação que não foi concluída. E isso gerou briga, atritos, agressões físicas e até condenação da dona Maria de Jesus, que agrediu fisicamente o senhor Arthur. E foi condenada pela justiça. Tá, mas eu perguntei, não foi isso, senhor. Eu perguntei desde quando o seu pai morava na casa. Foi isso que eu perguntei. Olha, me responda. 84. Me responda. Tá. 1984. E ele comprou essa casa do seu Arthur? Eu quero que o senhor me responda as perguntas. Por favor. Eles tiveram uma negociação que não foi concluída, por isso gerou vários atritos. Ou seja, não foi concluída por quê? Seu pai não pagou, é isso? Vamos lá. Não pagou. Segundo o senhor Arthur, meu pai não pagou. Daí o senhor pagou? Não. Em 2004, quando o senhor comprou, o senhor não pagou a casa? Eu paguei, tenho um recibo de compra e venda. Tá. O senhor pagou em espécie? O senhor pagou em cheque? O senhor pagou em transferência bancária? Como é que o senhor pagou? Paguei em espécie. Em espécie, tá certo. Perfeito. Por que o senhor só reconheceu a firma em 2012? Porque nessa data, a senhora Maria de Jesus, viúva do seu Pedro, ele já tinha falecido, eu tinha pedido a casa que ela desocupasse. Sim. E ela, ao invés de desocupar, colocou uma placa de venda que tem fotos no alto. E eu fiz um BO, um boletim de ocorrência, informando que ela tinha colocado placa de venda de um imóvel que já era de minha propriedade, que eu tinha comprado. Isso está nos autos. Por que o senhor, na época, não entrou com uma ação contra ela? Como? Porque, na época, o senhor não entrou com uma ação contra ela, já que ela permaneceu na casa, contra a sua vontade? Porque ela sempre afirmava que iria iria sair da casa como saiu há 4 anos atrás, realmente. De livre e espontânea vontade. E quem ficou na casa depois disso? O senhor Eduardo José Correia Barcelos, meu irmão legítimo. E ele continua na casa com o senhor? Continua. Ele mora com o senhor? Mora lá. Mora lá. Então, nesse momento, então, o senhor passou a morar na casa, quando ele permitiu, né? Exatamente, com a permissão dele. Tá certo. Quando seu irmão nunca comentou que o Arthur havia morrido falecido? Não, eu não frequentava a casa até então. Tá certo. Então, como eu procurei os herdeiros e eles não me informaram,
eu procurei o advogado para saber o que poderia ser feito. E foi a sorte que eu entrei. É orientado pelo meu advogado. Entendi. Eles estão lá no Não, estão no escritório da doutora. A Maria de Jesus, então, só saiu 4 anos atrás. Ela saiu para morar com uma... Ela saiu a pedido do senhor, não? Ela saiu de livre espontânea vontade, eu já havia pedido o imóvel. Ela foi morar com uma filha que deu à luz, há mais de 4 anos atrás. E a casa estava abandonada, com débito de água, luz, IPTU, R$30 mil, e o imóvel me pertence. R$30 mil de água, luz e IPTU. Em atraso, estão dos autos esses débitos. O senhor, mesmo depois da morte do seu pai, o senhor não procurou o Arthur, porque o Arthur morreu em 2014. 14. O pai morreu em 2010. O senhor teve 4 anos para procurar o Arthur. O senhor não procurou o Arthur nesse período? Procurei várias vezes, inclusive aos filhos dele. Não. Ninguém me falou. Seu Fernando, Certo. uma pergunta para o senhor. Neste período, entre 2010 e 2014, o senhor procurou o Arthur? Procurei, ele não morava mais no antigo endereço, então eu não tinha como achá-lo. Então, por isso, procurei os seus herdeiros. E nunca me informaram. Tá certo. Tá bom. Doutora Rebeca, a senhora tem perguntas? Eu tenho só uma pergunta, Excelência. Pois não, O reconhecimento das firmas, né, do contrato, se deu em 2012 e está por semelhança, ou seja, alguém foi reconhecer essas assinaturas em cartório. Quem foi reconhecer essas assinaturas em cartório? Eu. O senhor reconheceu a sua e a do seu Arthur? Eu levei o contrato assinado por ele, ele tinha firma em cartório. Por que o senhor reconheceu em dias diferentes, se foi o senhor que levou o contrato e reconheceu? Porque o meu advogado me orientou que eu, depois que eu mostrei a placa de vendas na casa, foto, ele me orientou que eu reconhecesse a firma do senhor Arthur imediatamente. Então, eu reconheci a firma do senhor Arthur, que era o vendedor. Aí voltei, aí ele disse, você tem que reconhecer a sua também. A minha eu achei que não era importante. Não, eu pergunto o seguinte, porque o senhor levou o contrato no mesmo cartório. O senhor reconheceu uma firma em um dia e 3 dias depois outra firma, sendo que era no mesmo contrato. Por que o senhor não reconheceu no mesmo dia? Já que foi o senhor que levou. Já expliquei. O meu advogado me falou que o importante era a firma do seu Arthur. Logo, eu reconheci logo a firma. Depois ele me disse, é bom você reconhecer a sua também. Como eu não tinha firma, eu fui lá no cartório, fiz e reconheci a minha também, 2 dias depois. Ok. O senhor recebeu recibo dessa compra e venda? No contrato de compra e venda tem uma cláusula que diz que dá recibamento no ato da assinatura do contrato. A cláusula O senhor exigiu um recibo separado, né? Não, está no contrato. O recibo, Quanto foi que o senhor pagou pela casa? R$75 mil. Que ano que o senhor comprou? 2004. Tá. E por que o senhor demorou tanto tempo para ajuizar a ação? Mais de 15 Meu pai só anos. morreu em 2010 e eu vinha tentando receber a casa amigavelmente da viúva que morava na casa e os seus filhos. Só que os seus filhos casaram e se mudaram. E a última que casou, a dona Poliana, no dia que deu à luz, a senhora Maria se mudou para morar com ela de livre espontânea, inclusive levando todos os seus pertences, roupas e tudo.
Então, a casa estava abandonada, gerando débitos em meu nome, porque eu comprei e paguei. Como eu já disse, quase 30 mil reais de débito. Água, luz e IPTU estão nos autos. Quando o senhor entrou na casa, só tinha o seu Eduardo? Foi ele que abriu a porta para mim entrar. Ele já sabia do que estava acontecendo. Inclusive, tem uma declaração dele nos autos, dizendo que ele abriu a porta. O senhor trocou o cadeado da porta? Não, depois troquei. Alguns dias depois troquei. Troquei porque eles tinham a chave da casa. A dona Maria residia nesse imóvel? Há 4 anos atrás, a dona Maria não residia mais nesse imóvel, até como mostram as fotos da casa totalmente em abandono, com débitos de água, luz e IPTU, cheia de mato e lixo. E eu tive que pagar 3 pessoas para fazer faxina que passaram 2 semanas na nossa casa. E dentro dessa casa não tinha pertences da dona Maria e do seu Eduardo? Nas fotos. Sofás velhos, rasgados, cadeira velha quebrada e lixo, cupim, aranha, barata e tudo mais. O senhor Eduardo ocupava apenas um cômodo da casa, onde tinha sua cama e seus pertences. E esse não foi mexido porque ele continuou lá. Um cômodo apenas. O senhor não compareceu no velório do seu Arthur? Não, senhor. Eu não sabia como eu ia comparecer. Ok. Sem mais perguntas, excelência. Ok, doutora. A senhora pode falar com a senhora Hortenésia, né? Hortenésia. Vou chamar ela. Doutor Alvimar, obrigado. Se o senhor puder trocar com o seu constituinte Certo, doutor. o local de posição. O áudio está aberto. Está aberto? O áudio. Bom dia, senhora Lucinete. Bom dia, excelência. A senhora está me ouvindo bem? Estou ouvindo o senhor muito bem. Eu vou lhe fazer algumas perguntas e vou pedir à senhora que a senhora seja direta nas respostas. Sim, senhor. Tá bom. Estou perguntando aquilo que eu tenho dúvida. Sim, senhor. Se tudo que eu perguntar e a senhora fugir do assunto ou calar, a senhora me permite que eu tire as minhas que eu faça a minha interpretação, que pode Sim, ser a senhor. realidade. Tá bom? Sim, senhor. Então é muito importante isso. Vamos lá. O seu nome completo, por favor. Lucinete de Souza Barcelos. Tá aí, Rodrigues, porque botaram meu nome, sobrenome é Barcelos. Lucinete de Souza Souza Barcelos. Barcelos. Tá. Barcelos. A senhora é brasileira. Você é estado civil, dona Lucinete? Eu sou viúva no momento. A senhora é do lar? Tem qual profissão? É aposentada? Qual a sua profissão? Eu sou aposentada, eu sou costureira, minha profissão é costureira, entendeu? Costureira aposentada. O seu endereço, onde é que a senhora reside? Eu resido na Rua São Pedro, número 69, no bairro da Aurora, São Luís. São Luís Maranhão. Perfeito. Vamos por partes. Eu queria, primeiro, situar a senhora. Sim, Né? A senhora pode me contar um pouco da sua história, porque, diferente do autor, eu sei como é que ele está situado. É a senhora era casada com quem? O seu Arthur Machado Barcelos Filho. A senhora casou com ele quando? Em 2005, no mês de maio de 2005, eu me casei com ele.
legalizei. Fui morar com ele em 84, no ano de 84. Comecei a namorar em 81 e fui morar com ele juntos no ano de 84, no mês de abril. Tá. A senhora, então, só para eu ficar... A senhora começou a ter um relacionamento com ele em 84. Em 84. Passou a morar com ele em abril de 84. Do ano de 84. Abril de 84. E casou, oficializou, Casou, né? Legalizamos o casamento no ano de 2005. Então, ele já possuía filhos de um relacionamento anterior. Sim, já possuía 3 filhos, Cláudio, Neila e Leonardo. Leonardo era pequeno, na época era menor, tinha 8 anos. Então, Cláudio, Neila e Leonardo. Tá. A Hortenésia e o Arthur de Melo Barcelos Filho são seus filhos. Eu não tenho, só tenho Hortenésia. Nós não temos outro filho, só a Hortenésia com ele. Aí tem Cláudio Henrique, que é filho do primeiro casamento, sim. Neila Barcelos e Leonardo. Tá. E o Arthur, tá certo. O Arthur Machado Barcelos Filho é o meu marido. Meu marido, perfeito, tá bom. Quando a senhora passou a morar com ele, vocês moravam onde? Eu morava no João Paulo, na rua... Quando vocês passaram a morar juntos. Nós morávamos numa casa, lá no São Cristóvão, na Travessa 16 de Julho, número 21, na quadra 8, de canto com a rua 8, quadra 47, nós morávamos lá. Passamos um tempo morando lá. Se o seu cliente fizer uma nova movimentação dessa, eu vou pedir que ele saia da sala. Tá claro? Tá bom. Então vamos lá, senhor. Prossiga. A senhora foi morar, então, neste imóvel? Neste imóvel com ele. Eu trabalhava, eu passava o dia fora e só ia chegar em casa de noite. Tá. Neste imóvel morava também o seu Pedro Barcelos? Não, nessa época ele não morava lá, não. Ele passou a morar lá no final do ano de 84, no final do ano, no mês de dezembro. Ele passou a morar lá. Ele teve um desenvolvimento com os filhos dele, que ele morava no Anil, na casa do Anil, meu cunhado, Pedro. Então, peraí, só um instantinho. A senhora passou a morar lá, no São Cristóvão em 2005, correto? Não, 2004. 2004. Não, 2004 não, desculpa. 84. Não, peraí. Vamos recomeçar. Sim, senhor. A senhora passou a ter um relacionamento com o seu Arthur em 84. Em 84. 2004. Eu comecei a namorar com ele, escuta bem. Eu comecei a namorar com ele em 81. E fui morar na casa São Cristóvão em 84. Só um instantinho. A senhora foi morar em 84 ou 2004? 84, senhor. 84. A senhora me disse que iniciou... Está gravado. A senhora me disse que iniciou um relacionamento em 84, passou a morar com ele em 2004 e casou em 2005. Foi o que a senhora me disse. Eu casei em 2005, passei a morar com ele em 84, no ano de 84, e me casei em 2005 com ele. E 2004? Não foi isso que a senhora me disse. Não foi isso que a senhora me disse e está gravado. Né? Sim. Então, não foi isso que a senhora me disse. Sim, eu entendo. Não foi isso que a senhora me disse. Por favor. A senhora me disse, e está gravado, que a senhora passou a ter um relacionamento em 84, que passou a morar em 2004 e que casou em 2005. Não é isso? Não, senhor, excelência. Houve alguma coisa sobre eu errei o número de coisa, porque eu me casei com ele em 2005. Olha, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Sim, senhor. Se eu entendo que se prejudica é a parte. Então, a senhora é muito claro isso, porque eu vou decidir. Se eu não tenho os fatos... Eu explicando bem. Vamos repetir. Sim, senhor. Eu vou recomeçar. Se recomece, por favor. Tá? Eu vou recomeçar. Quando foi que a senhora passou a morar nessa casa do São Cristóvão? Em 84, no ano de 84. Foi nessa época que comecei a morar com ele, em 84, nessa casa. Sua filha tem quantos anos? Minha filha tem 26. 26. Uhum. Tá bom.
Nessa época, o seu Pedro morava lá? Na casa de 84, não, porque nós mudamos para lá em abril de 84, bem explicado. Abril de 84, nós mudamos, eu fui morar lá com ele, porque ele estava construindo a casa e nós fomos morar lá. Aí, seu Pedro teve um desentendimento com a família no final do ano de 84. Em dezembro de 84, aí meu marido cedeu a casa para seu Pedro, porque ele foi expulso pelos filhos da casa que ele morava, no bairro do Anil, seu Pedro Barcelos, o meu cunhado. Aí meu marido cedeu a casa para ele, nós fomos morar em outra casinha pequena, porque a minha família com meu marido era pequena, e seu Pedro tinha a esposa grávida, a dona Maria, e mais 2 filhos menores, que é o seu Eduardo e o Marcelo, e a mulher que trabalhava com eles. Aí meu marido cedeu a casa para ele morar lá, e fomos morar em outra casa de seu Pedro, uma casa pequena. Tá. E o seu Pedro morou lá até quando? Até o final da vida, até quando ele morreu em 2010. 2010. Então, o seu irmão, o seu marido cedeu a casa para ele. Cedeu a casa para ele. Tá certo, perfeito. Depois de 2010, quem ficou na casa? Dona Maria de Jesus, a esposa de seu Pedro, ficou na casa. E quando deu, em 2016, por aí assim, ela me chamou para conversar sobre o negócio da casa, nós fizemos um acordo, entendeu? Fizemos um acordo e eu pedi para ela que ela ficasse na casa mais um tempo, porque eu estava no interior cuidando da minha mãe, que era uma senhorinha de 80 anos, quase 90 anos. Eu tive que ir no interior cuidar dela, porque ela não queria ir para São Luís. Aí eu pedi para a Maria de ficar lá na casa, Dona Maria de Jesus, ficar na casa mais um tempo com as coisas dela lá, até eu voltar do interior para tomar posse da casa. Em 2016? 2016, no final do ano de 2016. Além de Dona Maria, morava outra pessoa lá? Morava Eduardo de Jesus Corrêa Barcelos, que é enteado dela também. Enteado dela. Enteado dela. Tá certo. E a Dona Maria saiu para morar com uma filha que teve filho? Ela teve um problema de saúde. Dona Maria teve um problema de saúde, e aí ela não podia ficar na casa sozinha lá, com o Eduardo, porque o Eduardo não podia cuidar dela direito. Aí ela foi, a filha pediu para ela ir para lá, mas ela vinha toda semana, deixou as coisas dela tudo na casa, mandava limpar a casa. Inclusive, eu fui lá no ano de 2017, 2018, eu fiz almoço lá com ela, nós almoçamos, Eduardo almoçou junto com a gente. Eu ia lá, toda vez que eu via do interior, eu ligava para Marcelo, o filho dela, ia lá no interior, lá na casa, de fazer limpeza junto com ela. Fomos lá várias e várias vezes, fazia almoço na casa e ele almoçava. Perfeito, senhora. Ok. Perfeito. Tá. Então, vamos lá. O seu Fernando frequentava a casa do seu Arthur? Lá em casa, sim. Lá no Anil, sim. Frequentava. Ele visitava a senhora lá? Visitava nós lá em casa. Às vezes passava 2 dias lá em casa também, porque às vezes ele não tinha dinheiro para pagar a passagem, eu ficava me esperando meu marido chegar para dar para ele. Perfeito. A senhora nunca ouviu falar de que o seu Arthur vendeu essa casa para o seu Fernando? Nunca, Excelência. Em nenhum momento da minha vida eu nunca ouvi falar sobre venda dessa casa. Meu marido nunca mencionou, e nem ninguém, e nem ele também até então nunca tinha mencionado esse negócio dessa venda dessa casa para lugar nenhum. Nunca vendeu, nunca teve nenhuma história. Antes dos processos, qual foi a última vez que a senhora teve com o seu Fernando? Foi no dia que meu esposo morreu. Ele estava no enterro do meu marido. Foi a última vez. Ele foi no velório? Ele foi no enterro do meu marido. Pegou no pau do caixão e ajudou a enterrar meu marido, botar no gavetão. Lá no cemitério do Gavião. Ele pegou na alça do caixão? Na alça do caixão e ajudou a enterrar meu marido. E minha filha ficou chateada porque ele tinha feito aquilo, ele já estava brigando com a gente, com confusão com a família. Essa confusão com a família começou quando? A confusão começou e, a partir do ano de 2007, ele já começou a criar problema com meu marido, assim, porque ele queria que meu marido tirasse, a qualquer custo, a minha cunhada e meu cunhado e a esposa da casa de São Cristóvão, porque ele queria escrever o pai no meio da rua. Meu marido disse, eu não vou fazer isso. Eu não vou fazer isso porque ele pode ser cheio de coisa, mas ele é meu irmão. E aí ele começou brigando. Ele se zangou um dia, ele ameaçou lá em casa, ameaçou de tocar fogo na casa do Anil, onde eu morava, que o pai dele tinha dado a casa para nós morar,
que era o acordo que eles tinham feito. Ele ameaçou de tocar fogo na casa comigo dentro. Aí ameaçou para meu irmão, um irmão meu. Aí meu irmão disse para ele, olha, minha irmã, tu não vai fazer nada com minha irmã. Entendeu? E aí começou a desmentir dessa época. Ele se afastou da minha casa. Quando meu marido adoeceu em 2010, o pai dele morreu em 2010, meu marido adoeceu em dezembro de 2010, eu vim para São Luís com meu marido, porque nós continuávamos, eu estava no interior, eu tinha uma vendazinha de galinha no interior, e eu ia e voltava toda semana, porque eu tinha uma filha menor. E aí meu marido adoeceu, e eu fiquei em São Luís aqui com ele 21 dias, e voltei para lá para a venda que o neurologista que fez o tratamento dele disse que era para mim procurar um lugar calmo para botar ele, porque ele tinha tido AVC. Aí eu voltei para Barreirinha, que nessa época eu estava na cidade de Barreirinha, em Sobradinho, perto de Barreirinhas. Aí ele foi lá, junto com o filho dele, o Fernando, o segundo filho dele, uma suposta nora. No dia 18 de janeiro de 2011, ele chegou na minha casa. Aí me ofereceu 30 mil reais e mais a casa do Anil, se eu quisesse ficar com a casa do Anil, para me passar a casa do São Cristóvão para ele. E eu perguntei por que eu ia fazer isso, que eu não podia fazer isso porque a casa o pai dele tinha feito um acordo com o meu marido. Então, se eu tivesse que passar a casa, eu ia passar por dentro de Maria, a esposa do Pedro, e ela dividia, se quisesse dividir com eles. Então, aí ele pegou, veio fora. Aí eu me mudei dessa cidade de Barreirinha para Cantaneiro, que é minha terra natal, porque lá minha família me ajudava a cuidar do meu marido, meus irmãos, minhas irmãs. Ele foi lá em Cantaneiro de novo. Em 2012, ele foi em Cantaneiro. Me ameaçou minha filha, me coagiu, queria me obrigar eu assinar o documento. Foi junto com o filho dele, eu chamei a polícia nesse dia, e ele fugiu de lá, porque mesmo ele perguntou para mim se eu não tinha medo da minha filha amanhecer com a boca cheia de formiga no lixão de São Luís. Estava ele e o filho dele lá. Aí eu expulsei ele da minha casa, meu marido se levantou, estava morto uma banda, caiu na sala, ele ficou rindo da cara do meu marido, e aí ele saiu, foi-se embora depois que ele viu eu chamando a polícia. E depois, quando ele veio para a casa do Anil, chegou na casa do Anil, já com mais ou menos um mês que tinha acontecido esse negócio lá em Cantaneiro, eu liguei para meus filhos aqui para eles tomar cuidado, porque ele estava ameaçando. Aí ele veio para a casa do Anil, chegou na casa do Anil, pegou os meus móveis da casa com o caminhão, ele, o filho dele, mais outro irmão dele, colocaram minhas coisas em cima do caminhão para levar, para jogar no lixo, e dizendo para os meninos, agrediu meu enteado, meu filho, que é o Leonardo, junto com o filho dele, agrediram ele, foram parar na delegacia lá na Refesa, e eu, desesperado, sem saber o que foi, enquanto me ligaram, meu marido não disse que sabe fazer nada, e aí foi que ele chamaram a polícia e levaram todo mundo para a delegacia. Aí lá, parece que fizeram um acordo, o menino me ligou e fizeram um acordo da gente, porque ele estava ameaçando todo mundo, de ele tomar posse da casa, que ele dizia que a casa era do pai dele, a casa do Anil, estava no nome do pai dele realmente, e para mim ir para a casa do São Cristóvão, que lá é a minha casa, a casa que meu marido tinha construído e era dele. Essa é a história verdadeira. Aí, depois que seu marido faleceu em 2014, já tinha tido essa briga e ele foi no enterro. Ele foi no enterro. Foi no enterro do meu marido. E a filha dele foi no velório. Mas ele me disse que não foi no enterro. Pois ele foi. Ele foi, todo mundo lá, se o senhor quiser chamar qualquer pessoa da família, o resto que ainda sobra, tudinho, testemunho que ele pegou foi na alça do caixão do meu marido. Ele estava lá no enterro e a filha dele foi no velório. Levou flores e ainda me ofereceu a filha dele lá no velório do meu marido, ela dizendo que se eu quisesse, nessa época nós já tinha saído da casa do Anil, que eu tinha botado nós para fora, que se eu quisesse, dentro de uma semana, eu estava de volta na casa do Anil, que ela me botava lá. Eu disse, como que você vai me botar na casa do Anil se você me tirar de lá? Se a senhora assinar o documento da casa do São Cristóvão para papai, que ele sempre teve um foco nessa casa. Eu não sei qual é o mistério, mas ele sempre quis tomar posse dessa casa, porque ele queria morar... Doutor Vilmar, eu adverti. Doutor, eu gostaria de intervir também, porque ele está fugindo muito do assunto. Não está fugindo, não. Está esclarecido. Pode continuar, senhora. Não está fugindo, não. Pois bem. Aí, a filha dele ofereceu essa casa lá, aí eu disse para ela, lá na frente de todo mundo, que estava sentado lá no velório, eu disse, minha filha, agora eu já não posso mais resolver nada. Se você tivesse falado comigo semana passada, enquanto seu tio estava vivo, eu poderia conversar com ele e nós chamar a Maria, a dona Maria do seu Pedro, todos os herdeiros do seu Pedro, para nós assinar documento, aí eu passar a casa do São Cristóvão para vocês, para os herdeiros do seu Pedro, para a dona Maria, e eles passar a casa do Anil para mim.
Eu Ok. já não queria mais nem, entendeu? Ok. E aí ela... Só uma pergunta. Então, quando eles fizeram em 2004 essa troca, Sim. eles fizeram essa troca. A casa do Anil era do Pedro mesmo. Era, não estava no nome do Pedro. Não foi em 84 que eles fizeram a troca, em 84. A casa estava no nome do Pedro. No nome do seu Pedro. Sempre teve o nome do seu Pedro. Tudo no nome do seu Pedro. Aí o Arthur foi morar lá e ele veio morar aqui. E ele veio morar aqui. Passei 21 anos, Excelência, morando nessa casa do Anil. 21 anos. Perfeito, tá bom. Ok. Hoje, quem mora na casa? Não sei, ele vendeu a casa. A casa do dia ele vendeu a casa. Fernando pegou a casa e vendeu. Vendeu a casa? Vendeu a casa do Anil. Pra... Ele me comprou a casa e vendeu. De São Cristóvão. Não, do São Cristóvão ele mora lá dentro da casa. Mas a partir Ele de... invadiu a casa lá. Tá. Do São Cristóvão. Ele invadiu como? Como é que é a história? Me conte aí. Ele chegou lá e disse que tinha ganho direito com os documentos, porque quando a gente, o senhor sabe, quando a gente assina o documento para advogado, tem as habilitações. Nós 5 nos habilitamos e assinamos o documento para a Rebeca, doutora Rebeca. Aí ele pegou a cópia na internet, não sei por onde, as nossas assinaturas, tudinho, a minha, dos meus enteados, e chegou lá, apresentou para o Eduardo, dizendo que tinha ganho, que tinha sido ganho o processo na justiça da casa, porque nós tínhamos entrado com reintegração de posse, Maria tinha entrado com reintegração de posse, e eu tinha entrado com uma contestação, que eu tinha descoberto que ele tinha entrado na justiça com um documento dizendo que tinha comprado a casa. Aí eu entrei com a contestação, porque não foi verdade. Então foi dessa forma que ele entrou. Foi ano passado? Foi dessa forma que ele entrou, dizendo que estava com um oficial de justiça e passou lá várias horas lá de fora, o menino ligando para todo mundo, para a gente aparecer, mas eu no interior, não podia vir. Aí minha filha foi na delegacia, disseram que quem tinha que registrar a ocorrência era quem estava de posse da casa, no caso era o Eduardo, que estava lá dentro desse dia, que a gente tinha deixado ele cuidando da casa, o irmão dele. E aí ele, por muito tempo, ele entrou na casa, entrou pela frente da casa, dizendo que tinha ganho o documento, o processo na justiça, mostrou as nossas assinaturas para Eduardo, entendeu? Que tinha, todo mundo tinha assinado, passando a casa para ele, e aí ele entrou na casa. Tá certo. Doutor Alvimar, perguntas? Tenho sim, Excelência. Vamos, diante da complexidade, vamos um pouco com calma, né? Eu tenho algumas perguntas para você, né? Algum dos herdeiros aqui presentes e as pessoas que estão arroladas no processo aí, na parte, né, demandada, morou na casa? Lá do São Cristóvão? Isso. Aqui, o Leonardo e o Cláudio passaram um tempo lá também. eles eram filhos de quem? De seu Arthur Machado Barcelos Filho. Isso dos quando? herdeiros do meu marido. Dos herdeiros Isso do meu marido. quando? Em 82. E eles moravam lá com a gente também. Satisfeito. Porque nunca fizeram um espólio do senhor Arthur. Por que nós nunca fizemos espólio? Nunca fizeram um inventário. Inventário. Porque todas as partes, eu e os meus herdeiros, todo mundo estava de comum acordo em vender a casa, ou seja, para mim vender e comprar uma casa menor para mim e dar a parte deles. Ninguém contestou nada, ninguém queria brigar, ninguém queria confusão, ninguém queria nada. Então, não, Estou satisfeito. Eu quero saber se a senhora tem conhecimento que para qualquer tipo de transação é necessário fazer um inventário. Isso é questão jurídica. Isso é uma questão jurídica. Isso aí o senhor tira as suas conclusões. Fatos. Quem é que morava no imóvel, né, na data desses fatos que o senhor Fernando se dirigiu para entrar na casa? Era Eduardo, o irmão dele, que estava na casa, e Maria, a senhora, a madrasta dele, que os móveis dela estavam lá tudinho, que eu pedi para ela deixar lá, enquanto eu voltasse do interior, e para ela não sair da casa enquanto eu voltasse. Ela estava passando dias com a filha dela, porque ela estava doente, e aí os móveis dela estavam tudo lá. Geladeira, fogão, tudo enquanto. Eu ia para lá e fazia comida lá nas coisas dela tudinho. Ela morava ou estava passando uns dias com a filha? Estava passando um dia com a filha lá fora da casa. Ela morava na casa e foi passar um dia com a filha dela. Você sabe precisar por que as contas de luz e de energia não estavam sendo pagas?
já que ela morava... Teve uma época que teve um problema da luz lá, e aí ela fez um parcelamento, e o parcelamento estava pesado e atrasou um pouco a luz, entendeu? E a água também. Não sei, eu acho que eles continuaram morando, tinha água na casa e ela estava pagando parcelada, mas ela teve uns problemas de saúde para fazer tratamento e, no momento, ela parou. Ela pagava uma conta sim, uma conta não. Mas pagava a conta de luz. Na data da morte do seu Arthur, né? Ali contemporâneo à morte do seu Arthur, onde é que ele residia? Ele residia aqui ou ele residia em Cantanhede? É isso, interior? Não, quando ele morreu, nós já morávamos aqui na Rua da Macaúba, ali no bairro do Pirapora. Nós morávamos lá, numa casa alugada. E qual foi quando é que ele estava morando em Cantanhede? Que a senhora disse que era um interior, eu não estou lembrado o nome. Nós moramos em Cantanhede em 2011, cheguei em fevereiro de 2011 em Cantanhede e fiquei até 2012. Até 2012, sabe precisar o mês, não? Hã? Sabe precisar o mês? Fiquei até julho de 2012. Passei a vir para cá no dia 17 de julho de 2012, para cá, para São Luís. Certo, estou satisfeito. A senhora disse aí que o seu Fernando havia ameaçado, né, intimidado a família de vocês para que ele vinha ter uma posse de um imóvel, a propriedade de um imóvel que ele não tem, né, supostamente. Sim, ele não tem. Por que vocês não fizeram BO? Por que vocês também não trouxeram aos autos esse tipo de coisa, esse tipo de ameaça? Na época que ele fez a primeira ameaça, lá em Cantanhede, quer dizer, a segunda ameaça, que a primeira já tinha ameaçado de tocar fogo na casa, mas como ele tinha tido uma discussão com meu marido, e aí ele ameaçou, nós não ouvimos a ameaça, meu irmão chegou e disse para a gente, eu não fui para registrar BO nenhum. E lá em Cantanhede, porque no dia que ele chegou lá, que eu chamei a polícia, e hoje, no momento, eu não posso anexar isso, porque o comandante da polícia lá na época foi quem mandou a viatura lá para casa. Ele hoje mora aqui na Maiobra, em São Luís. Se for necessário, eu posso até acionar ele, caso seja preciso no futuro. Ele mandou a viatura lá para casa e, nessa hora, ele fugiu e meu marido passou mal, por causa das agressões dele lá, das palavras dele, das coisas dele, das ameaças da minha filha. Meu marido passou mal e a viatura voltou, encostou na minha casa, já pegou meu marido para levar para o hospital. Só um instante. A minha pergunta por favor, minha pergunta é atenta. Por que vocês não procuraram os meios legais, já que vocês estão dizendo que foram ameaçados? Por quê? Vocês não entraram um boletim de ocorrência, não entraram com uma queixa-crime, né? Doutor, ela já explicou aí. Agora... Eu já expliquei para o senhor que meu marido adoeceu. Eu queria pressa com ele aqui para São Luís. Ele foi para o hospital em Cantanhede. O médico encaminhou ele para São Luís de volta para fazer vários exames de novo, porque ele tinha passado mal. Ele teve outra crise de AVC e eu não estava com condições de estar em delegacia cuidando do marido que estava quase morto. Entendeu? A gente sabe que o Arthur, né, ele morreu em 2014, foi isso? 2014, né? E sim, o pai do seu Fernando, né, o tio, o irmão de seu Arthur, morreu em 2010, né? Sim, senhor. Já que vocês alegam ter a propriedade, né, do imóvel, né, desde 84, se eu não me engano, por que vocês só fizeram um acordo com a viúva do seu Pedro Barcelos só no dia 19 de abril de 2018, muitos anos depois de tudo isso? Não, esse acordo foi feito depois porque em 2016 nós fizemos um acordo das duas e como digamos assim, eu já digo pela lei, ela não tinha nenhum direito, eles não tinham nenhum direito de pegar nada sobre a casa, porque a casa era do meu marido e ele já tinha pego a casa do Anil, que tinha entrado no acordo. Mas eu não sou uma pessoa injusta, por mim mesmo, eu achei necessário dar uma parte da casa para a Dona Maria, porque meu cunhado fez algumas melhorias na casa depois que ele entrou, aí eu chamei meus herdeiros tudinho, e para garantir ela, eu chamei os herdeiros, nós assinamos documento, fizemos um negócio lá, o documento, dando direito à Dona Maria de Jesus Correia Barcelos a um pedaço da casa depois que fosse vendida a casa. No dia que o senhor Fernando, né, se dirigiu para a residência aqui do São Cristóvão, sim, como é que a senhora ficou sabendo disso, né? Que existia um terceiro se dizendo
oficial de justiça, que ele chegou violentamente lá nesse dia. Como é que você ficou sabendo disso? A senhora estava lá? O Eduardo, que está aí sendo testemunha dele, ligou para o outro irmão, e aí eu liguei para o Eduardo, com o meu telefone liguei para o Eduardo, falei com ele, disse para ele, não deixei ele entrar na casa, ele disse que não podia fazer nada porque ele estava lá com o oficial de justiça e estava com o documento e assinatura minha de todo mundo, dizendo que tinha ganho na justiça o direito de entrar na casa. Então a senhora afirma que o senhor Fernando... Eduardo, eu liguei e falei com ele, conversei com ele. Então a senhora afirma que o senhor Fernando cometeu um crime, né? Ô, doutor, faça a pergunta, doutor. As suas conclusões o senhor escreve. Vamos ser objetivos. Agora sim, como foi falado pelo senhor Fernando, né? Existiu um fato, né, que entre Arthur e Maria teve uma confusão que tem até no processo que teve uma confusão. Como é que existe uma confusão entre seu marido e a senhora Maria de Jesus e vocês querem ceder uma casa para ela? Na época, meu marido e Maria tiveram uma discussão exatamente pelo problema da casa, porque ele foi lá para conversar com eles, e aí, naquele calor de tu faz ou não faz, ele paga, ele passa, ele não passa, meu marido, eles começaram a discutir e lá tiveram um desentendimento, ele mais a Maria. Mas eu não tinha nada a ver com o desentendimento dele com Maria, porque eu não costumo ficar zangada e nem mal com as pessoas que eu não tenho nada a ver, entendeu? Aí, eu sempre conversei com ela, sempre fomos amigas, sempre nos falamos, sempre tivemos uma vida, nunca... Eles eram irmãos, eles dois, meu marido e o marido dela, eles de vez em quando tinham as confusões dele, mas eu não me metia nisso e nem ela. Nesse dia, porque eles conversaram lá e tiveram no calor da discussão, eles chegaram a ter desentendimento, ele mais Maria, mas ela nunca foi uma mulher que fosse a pessoa que tivesse nenhuma... Até o momento, eu não tenho nada contra ela e não tenho nada contra... Ela sempre foi uma mulher honrada e honesta, dona Maria. Satisfeito, excelência. Perfeito. Ok. Obrigado, dona Lucinete. Doutor, o senhor rolou 4 testemunhas. Francisco, Maria Antônia, Eduardo José Correia e Fernando Mendes Barcelos II. Não é isso? Sim, doutor. Tá. O Eduardo. O Eduardo está na sala já, esperando. Já pode chamá-lo? Pode. Certo, só um instante. Excelência, o Eduardo é irmão do seu Fernando. Doutora, por favor, doutora, deixa eu explicar uma coisa para a senhora. Eu faço isso aqui há 30 anos. Deixa... Na hora que eu derrapar, a senhora entra. Tá bom? Vou fazer assim. Tá bom. Vou fazer dessa forma. Quando eu derrapar, a senhora entra. Tá bom? Vamos fazer Sim, dessa forma. Você que manda. Vamos fazer dessa forma. Na hora que eu derrapei, a senhora entra. Tá? É porque como essa família é filho, é irmão, então assim... Então não se preocupe, doutora. Na hora que eu derrapar, a senhora buzina. Né? Tá bom. Mas deixa eu pelo menos derrapar primeiro. Tá certo. Pausa, por favor, a gravação. Eu completo esse ano 30 anos. Senhor Eduardo, seu nome completo qual é? Eduardo José Corrêa Barcelos. Senhor Eduardo, o senhor é brasileiro, o seu estado civil qual é? O senhor é solteiro, casado, viúvo? Diz que está divorciado, Divorciado. Sua profissão? Motorista, atualmente. O seu endereço? Olha, eu morava na Travessa 16 de Julho, agora eu estou morando na rua... Senhor Eduardo, onde é que o senhor dormiu ontem, de ontem para hoje? É isso que eu quero saber. Onde o senhor dormiu? Na casa, é que eu esqueci o nome da rua. Rua 8 de dezembro. O número? Hã? O número? Número 13.
Aonde fica? Qual o bairro? Jardim São Cristóvão, Jardim São Cristóvão. número 13, tá? Tá bom. O senhor mora lá desde quando? Estou morando lá desde 2020. O senhor é parente do Fernando e da dona Hortenísia, Neila, Cláudio, Leonardo? Se eu sou parente Sim. dele, sou. Sou irmão dele? Do Fernando? É. Sim, sou. Então, eu vou ouvir o senhor meramente na qualidade de informante. Tá bom? Informante. Sem um compromisso. Ok. Vamos lá. Por que o senhor mudou para 2000? Antes o senhor morava onde? Antes de mudar no atual endereço? Eu residia na Travessa 16 de Julho. E por que o senhor mudou? Mudei de lá para o local que eu estou hoje, que é próximo, porque ele pediu que eu me retirasse depois que ele ocupou a casa. Ele quem? Fernando. Fernando. O senhor morou na Travessa 16 de Julho quanto tempo? Desde quando? Desde que eu cheguei lá, em 1984. 1984. O senhor morou uma vida lá. O senhor chegou com o seu pai? Com o meu pai. Meu pai. Minha família, isso. O seu pai faleceu em 2010. Hoje. Exatamente. Hoje completa 11 anos. 11 anos. Isso era para ter sido resolvido há muito tempo. Há muito tempo. Meus sentimentos, né? Então, o senhor ficou esse tempo todo, mesmo quando o senhor casou, o senhor morava lá? Não, eu fui morar, depois do meu casamento, eu fui morar em outro local, e depois me separei e voltei. Eu passei, vamos supor, eu passei 6 anos e meio morando numa vida conjugal, morando fora, em outro bairro. Depois retornei, não deu mais certo, me separei e retornei. E seu pai ainda era vivo quando o senhor voltou? Sim. Tá. Quando ele faleceu, o senhor ficou na casa? Quando ele faleceu, eu fiquei na casa. O senhor ficou na casa? O senhor ficou sozinho? O senhor ficou com alguém? Fiquei com a minha madrasta. Dona Maria? Tá. Na ocasião do falecimento dela, sim. Dele, sim. Certo. E o senhor, Dona Maria, mais alguém? Dona Maria de... Somente nós dois. Só vocês dois? Os outros 2 filhos já não moravam mais. Já haviam casado, tinham se retirado do... Tá. E o senhor ficou lá com a Dona Maria esse tempo todo. Nesse período, o Fernando, seu irmão, lhe procurou alguma vez para retomar a casa? Para retomar a casa? Para entrar na casa? Não. Não? Não, para tomar, não. Não, nem para ficar na casa? Não. Não. Eu não sabia que ele tinha essa intenção. Não, o senhor não sabia. O senhor não sabia que... alguma vez ele chegou a dizer para o senhor que ele tinha comprado essa casa? Mencionou. Só que eu não dei credibilidade. Tá. Deixa eu perguntar uma coisa para o senhor. O senhor se dava bem com o seu tio Arthur? Sim, eu não tinha nada contra ele. Nunca... Deixa me ver, não. Me dava bem, eu não tinha nada contra a pessoa dele. Acredito que nem eu contra a minha. Inclusive, eu cheguei a visitá-lo na casa de um outro irmão, no período que ele estava acometido de um problema de saúde. O senhor chegou aí no enterro dele? Não. Infelizmente, não. Eu estava ocupado e não deu para mim. Quando eu soube, ele já estava programado tudo. Aí eu fiquei sabendo, mas não deu para mim. Minha madrasta foi, quem mais? Eu me lembro que ela foi e comentou comigo sobre como havia sido e tudo, mas eu não pude ir, infelizmente. Sabe se o Fernando foi? Eu ouvi falar que sim, que ele foi. Perfeito. Olha para cá, Eduardo. Olha para cá. Doutor Alvimar, eu não admito que haja uma intervenção no depoimento da testemunha. Doutor, o microfone está ligado, eu não expressei, não falei nada, ele olhou para o meu lado. Então, a intervenção, ela não está sendo correta. Ele olhou para mim, então ele está aqui para testemunhar, e ele vai testemunhar o que ele sabe, não tenho nada a ver. Perfeito.
Seu Eduardo, o senhor olhando para mim, por favor. Sim. Quando o senhor Fernando foi até a casa, agora, no ano passado, que ele pediu para o senhor sair, ele mostrou algum documento para o senhor? O que ele disse para o senhor? Ele ia tomar... Mostrou um documento que ele estava se apossando da casa, que a casa estava em nome dele. Ele estava documentado, de fato, isso é fato, eu não vou negar. Falou para mim que iria se apossar da casa. Ele já vinha brigando na justiça há um certo tempo e que ele estava, tipo assim, gritando na justiça, falando em justiça, e que a ele era situado o direito de entrar, que ele ia se apossar da casa porque a casa era dele. Tá bom, tá certo. Ele foi com alguém lá, oficial de justiça, ou chegou só? Havia uma terceira pessoa. Essa pessoa... Estava ele e o filho. Ele e o filho. E havia uma terceira pessoa, mas que eu não sei quem era. Mas ele mostrou uns papéis? Vários papéis que diziam o seguinte: a casa é minha, está aqui, os papéis realmente... Eu li o conteúdo do documento e, de fato, dizia que a casa era dele. Tá certo, tá bom. Certo? Que eu não tenho muito conhecimento em relação à documentação, mas lá no documento eu pude ver que a casa era dele. Se dizia que era a casa, ele estava se apossando porque houve uma briga judicial, uma pendência judicial, onde ele havia ganho. Tá certo. Aí disse que havia ganho, né? Tá, perfeito. Mais ou menos isso aí. Tá, perfeito, tá bom. Doutor Vilmar, você tem perguntas? Tenho sim, excelência. Pois não? Eu queria saber se alguém se identificou como oficial de justiça ou o seu Fernando chegou a dizer que alguém era oficial de justiça. Eu ouvi o senhor, Eduardo. Você chegou a falar com essa terceira pessoa chegou a falar com você? Não, comigo não. Alguém disse que era... Ficou à distância. Falou com o senhor? Não se dirigiu à minha pessoa. O senhor Fernando se referiu dizendo que aquela pessoa era um oficial de justiça ou qualquer pessoa, apresentou essa pessoa para o senhor? Falou que essa pessoa viria para ajudar a resolver. Entendi, mas que não era oficial de justiça. Não, eu não sei. Não, a pergunta é, essa pessoa, o senhor consegue identificar quem é? Se essa pessoa chegou a falar com o senhor, ou o senhor Fernando falou que tal pessoa faz parte de alguma parte da justiça? Não, isso não. Apenas que essa pessoa estava lá para ajudar. Sim. Também essa pessoa não se aproximou. Sim. E eu conversei mesmo diretamente com ele, com o filho dele, e pedi a eles que me dessem um tempo para me entrar em contato com as pessoas que eram parte interessada da casa. A conversa que o senhor teve com o senhor Fernando foi como? Foi de forma amigável, de forma cortês? Como foi a conversa de vocês? Não houve agressão. Ele não foi agredido. Ele disse que ia tomar posse da casa e pediu, olha, eu vou entrar na casa. Eu disse, olha, você me faça um favor. Deixe para que você adentre a casa depois que eu entrar em contato com as pessoas. Eu estou, de certa forma, responsável pelo imóvel. Ele respeitou. Ele chegou por volta de 3 horas da tarde, 15 horas e 30 minutos, mais ou menos, e eu pedi a ele que ele desse esse tempo que eu ia me comunicar. Me comuniquei com um irmão meu, entrei em contato imediatamente. Como eu não tinha o número das outras pessoas, o contato. Eu entrei em contato com esse irmão meu e avisei, olha, está se passando, e contei toda a situação. E essa pessoa ficou de entrar em contato com as outras. E o fez. E eu pedi um prazo que ele me desse. Eu digo, rapaz, por favor, eu não iria brigar com ninguém, doutor. Apenas pedi a ele que ele entendesse o meu lado. Então, e ele realmente entendeu. Entendi perfeitamente. Não houve agressão verbal e nem física. Perfeito. Então, isso aí não. Ou seja, foi uma coisa de comum acordo, né? O senhor, depois que fez essas consultas, permitiu que ele entrasse, não é isso? Depois de algumas horas, ele entrou por volta de 7, quase 8 horas da noite. Certo. As pessoas me retornaram e ficaram de vir para resolver com eles. Porque eu estava pedindo que ele não entrasse até que essas pessoas chegassem. Só que o tempo passou, aí chegou um momento, sim, eu quero frisar isso aqui. Ele disse, olha, agora eu vou entrar. Eu disse, olha, eu não vou brigar com ninguém. Eu vou entrar, a casa é minha, o imóvel é meu, eu já te apresentei os documentos, de fato ele havia apresentado. Eu, como não tenho conhecimento profundo sobre essas coisas, tem teu nome lá e eu vou permitir que você entre. Entendi. Não, está impedido. Entendi. Mas foram horas de relógio.
Às 3, ele foi entrar por volta de 8, ou seja, mais ou menos 4h30, 5 horas de relógio. Ele deu um prazo. Agora, uma coisa que é para ficar bem mais clara, né? Sim. A Maria de Jesus Correia Barcelos, ela se mudou e foi morar com a filha, Ela, na ocasião, não estava lá há alguns dias, ela não estava lá ocupando a casa. mas ela já estava morando com a filha dela, porque foi isso que foi declarado pelo senhor aí, em declaração que está anexa nos autos. Ela foi morar, Ela não estava mais na casa, ela estava só. ela não estava na casa desde quando? Fazia algum tempo, eu não me lembro exatamente quanto tempo. Ela tinha não sei, exatamente, eu não me recordo desses detalhes. São detalhes que vocês querem que a gente... Eu não tenho... Tipo assim, eu não marquei o dia que ela saiu, mas eu sei que há algum tempo ela não estava morando, ocupando a casa. Ela vinha me visitar, nos finais de semana, de 15 em 15 dias, mas morando no local ela não estava. Certo. Eu estava só, mas responsável, assim, olha, qualquer coisa que aconteça, me liga, entre em contato, eu digo, olha, mantenha um contato comigo. E foi o que eu fiz na ocasião. Certo. Quando chegaram aquelas pessoas, se dizendo proprietárias e dizendo que iam entrar na casa, eu chamei todas as pessoas interessadas. Perdão, liguei para o meu irmão, que entraria em contato com eles. Sim. Essas pessoas não apareceram. Entendi. Logo, né? Como é o nome desse seu irmão que o senhor ligou? Marcelo Henrique Barcelos. Marcelo Henrique de Jesus Barcelos. Aliás, perdão, Corrêa Barcelos. Perfeito. O que é que tinha de pertence da senhora Maria de Jesus lá na casa? Você sabe me precisar? Tinha algum pertence? Sim, havia a cama dela que estava dentro do quarto. Esse quarto dela era trancado. Eu nunca fiz questão de ter acesso ao quarto. Tipo assim, porque apesar de estar sozinho na casa, mas a casa era grande, eu não fazia empenho nenhum de entrar no quarto. Eu tinha o meu quarto e um banheiro que eu usava. E o restante do imóvel, né, das ocupações, sala e tudo. E lá havia a cama dela, o guarda-roupa dela. Qual o estado desses bens? Já não estavam... Já eram velhos, né? Eram móveis que já estavam lá há um bom tempo. Certo. Então, na ocasião desse acontecimento, o senhor morava sozinho na casa, não é isso? Eu estava só. Só isso, né? Estava só. Já. Então, só um Eu quero instante. frisar que haviam também outros bens imóveis, viu? Seus? Não, dela, viu? Uma estante dela. Ah, isso aí você já falou já. Eu acho que está. Eu deixei Pode continuar. Só que eu fiz geladeira, fogão, essas coisas eram dela? Tinha uma estante dela, grande, tinha geladeira, o que mais? No outro quarto, que era ocupado pelo meu irmão, que eu já não morava lá há muito tempo, havia outras coisas, muito pouca. Uma estante que era fixa e alguns livros, se não me engano, apenas isso. E no quarto dela, sim. Inclusive, ficou lá um cofre. E esse cofre era do meu pai, do falecido Pedro, né? Esse cofre ficou lá, eu não sei o paradeiro dele hoje, mas na ocasião em que eu estava ocupando a casa, estava o cofre, a cama e o guarda-roupa dela. Certo. Doutor, estou satisfeito. Doutora Rebeca, perguntas? Oi, senhor Eduardo, bom dia. Bom dia. O senhor formalizou o boletim de ocorrência após a invasão com a dona Maria? Se eu Formalizou um boletim de ocorrência depois que o seu Fernando entrou na casa com a dona Maria? me recordo que nós fomos até o 11º distrito, se não me engano, aqui no São Cristóvão, 11º, né? Sim, fui com ela. Formalizou o boletim de ocorrência, né? Foi formalizado um boletim de ocorrência. Eu acompanhei ela. Assim, Sim, comunicando, né? comunicando. O seu Fernando, ele... Com licença, ela trouxe que eu a acompanhasse e eu fui ao encontro dela com o Marcelo e nós fomos até a delegacia. Certo. No momento que o senhor Fernando chegou no imóvel, ele aguardou, né, ele com uma terceira pessoa e mais o filho, e ele quebrou algum cadeado para entrar na casa? Na frente, não. Na frente, eu abri a porta para atendê-lo.
não permitiu que ele adentrasse a casa. Digo, olha, volto o que eu falei ainda há pouco. Eu pedi a ele que ele me desse um tempo para que eu entrasse em contato com as pessoas, porque eu estava ali como responsável pelo imóvel. E esse tempo ele me deu. Né? Me deu tempo, porém, tipo assim, olha, mas eu vou entrar. Eu digo, tu poderia me dar os documentos? Ele não se negou a me dar os documentos, que dizia que ele já era o proprietário da casa, ou seja, que ele tinha o direito a entrar na casa. Ok, ele quebrou o cadeado de acesso da garagem para entrar com o veículo? Esse cadeado, eu não abri para ele. E quando eu fui falar com uma pessoa, não me recordo quem foi, eu acho que foi atender a senhora com a Carol, na ocasião, quando eu retorno, o carro já tinha entrado na garagem. E eu não abri o cadeado. Na garagem eu não abri. Eu abri o cadeado da frente, como está nos autos que eu acabei de informar. Certo. Hoje o senhor não mora mais na casa, né? Na Travessa 16 de Julho. Como eu acabei de informar, eu estou morando... Vamos fazer o seguinte, vamos prestar atenção para que a gente não repita as perguntas, doutora, por favor. É porque eu quero saber se ele retirou as pertinências. Já explicou isso. Eu estou morando atrás, eu saí, ele pediu que eu me retirasse, que a casa era dele, que não me queria... Essa casa que o senhor mora hoje é da Dona Maria? Doutora, eu gostaria de ser... Doutora, seu nome foi? Doutora Rebeca. Essa casa que o senhor mora hoje... Eu entendi a pergunta. Doutora Rebeca, eu não sei, porque esse processo foi todo conduzido errado, eu não sei o que está no nome, eu só sei dizer para a senhora uma coisa, que a mim não ficou nada. Diziam que aquela casa, que aquele terreno, que aquela casa era do meu pai, depois eu fui descobrir que era do irmão dele. Aí já chegou um irmão meu dizendo que é o proprietário da casa. Isso tudo porque não procuraram resolver isso antes. Aí agora, que criou toda essa situação, a senhora me fez uma... Foi boa ter feito essa pergunta. Eu não sei onde eu estou. Eu sei que eu estou ocupando lá, não sei de quem é. Se é da Maria de Jesus, se é do inventário, se é do Fernando, que ele já disse para mim que a casa dele... talvez ele vai entrar lá também, pegar a casa. Eu disse, rapaz, se você quiser o imóvel, me avisa, me dá um tempo para me retirar. Então, aí tem a Maria de Jesus que diz que o imóvel é dela. Eu nunca vi documento de nada. Eu fui lá, tipo assim... O senhor conseguiu retirar os seus pertences da casa? Ele deixou o senhor retirar os pertences? Tirei umas poucas coisas. Minhas roupas, meus pertences pessoais. Roupa. Tirei roupa, calçada, essas coisas. E tirei um fogão. E os pertences da Dona Maria, que ele ameaçou jogar no lixo, você sabe o que aconteceu? Não sei. Esses que ficaram, que eu coloquei aí. Miudezas, ele permitiu que fosse retirada. Eu retirei, agora botei num quarto lá atrás, nesse local que eu estou ocupando. São miudezas. Coisas grandes, como eu acabei de falar ainda há pouco, ficaram lá, eu não sei do paradeiro. Tipo assim, a estante, a roupa que havia no quarto, um cofre, eu não sei do paradeiro desses objetos. A Dona Maria, ela visitava a casa e ela sustentava a casa ainda, enquanto o senhor ficou lá cuidando? Ela tirava para mim, eu tinha um local onde eu pegava, por quinzena, mantimentos, para mim me manter. Era assim que era. E ela pagava, ela efetuava o pagamento dos mesmos. Ela efetuava o pagamento de contas? Na conta de energia elétrica, sim. Certo. Energia elétrica. O senhor formalizou um outro documento em cartório. Qual foi o motivo de o senhor ter feito isso? Como? O senhor formalizou um documento em cartório, que depois foi juntado aqui no nosso processo. Por que o senhor registrou esse documento em cartório? Eu registrei um documento foi um documento de ocupação da parte onde eu estou hoje. É tipo assim, eu ocupando aquela casa e pagando o aluguel para a pessoa, que se dizia o dono. Que estava, tipo assim, tu vai ocupar aqui, mas a casa é minha, o local é meu, e nós vamos formatar um documento de aluguel, um contrato, apenas isso, um contrato de aluguel com essa pessoa que está na casa hoje, na outra casa. Ele exigiu que eu fizesse isso, eu digo, tudo bem, vamos lá. Essa outra casa que o senhor mora atualmente é do Fernando? Volto a dizer ao senhor o que disse ainda. Eu não sei. Porque dizem que é da Maria de Jesus. Eu
nunca vi, nunca me mostraram nenhum documento. Depois dizem que é do Fernando diz que é dele. Depois dizem que aquilo ali é de um inventário. Inventário esse que eu nunca vi nada desse inventário. Eu estou lá, não sei por quê. Porque eu acho que não tem um local para ir. Essa aqui é a realidade. O senhor falou que exigiu. Quem exigiu que o senhor fizesse? Foi o senhor Fernando que exigiu que o senhor fizesse esse documento? Foi feito com ele, sim. Esse documento, inclusive, deve estar nos autos, eu não sei. Esse documento é um documento de contrato, onde eu sou inquilino dele. Ele exigiu para o senhor ficar nesse imóvel que o senhor reside hoje, né? Que eu pagasse para ele, tem até a quantia, inclusive, estipulada. Um contrato de 6 meses que foi feito. O senhor paga? O senhor efetua pagamento? Eu não efetuei o pagamento porque eu fui buscar a informação de que o imóvel não era dele, ou seja, não era dele, também não era meu. Também não era. Foi feito mesmo o documento para constar, né? E se ele quisesse me colocar para fora de lá, ele podia colocar. Porque eu não sei como é aquele imóvel que eu estou ocupando hoje. Não sei, eu nunca vi, ninguém me apresentou até hoje o documento dele. E a família teve conhecimento do óbito do seu Arthur? Sim. Eu já explicou isso. O seu Fernando... Doutora, ele já falou isso. A senhora pode... eu já falei. É que eu quero saber se o senhor Eduardo comunicou alguma vez sobre o óbito do seu Arthur, do seu Fernando. Se o senhor comunicou alguma vez sobre o óbito do seu Arthur para o seu Fernando. Você tinha conhecimento? Não, eu não tenho por que fazer isso. Não. Ele nunca teve conhecimento do óbito do seu Arthur? Doutora, a senhora não prestou atenção no depoimento dele? Não, peraí. Preste atenção. Se alguma vez... Doutora, por favor. Não, eu não vou informar uma coisa que foi de doutora. A senhora revela depois dele. Foi um parente e as pessoas se informam, a senhora sabe disso. Não fui eu que fui levar ele o conhecimento, a ele o conhecimento do óbito do Arthur, não, de modo algum. Por favor. Atenta ao depoimento. Deve ter sido alguma outra pessoa, que eu não sei. Tem mais perguntas, excelência? Obrigado, doutora. Eu peço óbito de ninguém. Preste atenção aos detalhes do depoimento. Ele disse... Não levei ao conhecimento de ninguém. Senhor Eduardo, muito obrigado. Você é uma pessoa correta, séria. Quero lhe parabenizar por isso. Tá? O senhor está dispensado. Muito obrigado. Né? O senhor faz muito bem não se meter em briga de família mesmo. Um grande abraço. Felicidades. Senhor, também muito obrigado. Se eu puder colaborar aí com a justiça, estou à disposição. Qualquer coisa. Perfeito. Certo, doutor. Está dispensado, doutor. A sequência agora aqui, doutor? Para mim, já preparando aqui. O senhor pode dizer, doutor? Pode ser a dona Antônia, né? Maria Antônia. Pode ser. Tudo bem, já está dispensado, né, o senhor? Sim, tá. Perfeito. Eu vou pedir encarecidamente aos senhores advogados, prestem atenção no depoimento, para não se fazer reperguntas desnecessárias. A gente tem outras coisas aqui, muito outras, né? Isso aí fica, na hora de nós lermos, depois, na hora de nós assistirmos a audiência, fica uma coisa enorme. Para a gravação, por favor, Pitágoras. Por gentileza, o seu nome completo? É Maria Antônia de Silva Ramos. A senhora é brasileira. Seu estado civil qual é? Casada. Sua profissão? No momento, eu sou... Do lar? Não, vendedora mesmo, trabalhando por conta própria. A senhora é vendedora, perfeito. O seu endereço? Avenida Bom Jesus, Cidade Alta, São José de Ribamar. Avenida Bom Jesus? Cidade Alta, São José de Ribamar. Qual o número? 141. 141, tá. A senhora é parente do seu Fernando? Não, senhor. Da dona Maria de Jesus? Não, senhor. Dos filhos do seu Arthur? Não, senhor. Da senhora Lucinete? Não, senhor, nem conheço. Tá bom. A senhora promete dizer a verdade do que lhe for perguntado?
Com certeza. Promete ou não promete? Prometo. A senhora fica advertida das penas do falso testemunho. A senhora sabe o significado disso? Sei. Tá. E qual é o significado? Como é que é? Infringir a lei, não é? Não, senhora. Se a senhora mentir, e eu descobrir que a senhora mentiu, eu vou determinar a abertura de processo criminal contra a senhora. Ah, tá. Como é que eu posso descobrir que a senhora mentiu? Porque o seu depoimento não é só dos autos. Existem outros elementos nos autos. Então, se eu descubro que o seu depoimento se contrapõe a todas as demais provas, eu posso chegar à conclusão de que a senhora faltou com a verdade. A senhora entendeu? Entendi. Então, a senhora está divertida. A senhora conhece o seu Fernando há quanto tempo? Eu conheço o seu Fernando há uns 2 anos atrás. Uns 2 anos atrás. Em que circunstâncias a senhora o conheceu? Como diarista. Eu trabalho para ele como diarista. Ah, a senhora trabalha para ele como diarista? É. Entendi. E a senhora começou a trabalhar para ele, ele morava onde? Ele morava numa casa lá perto da praça, em São Cristóvão. Em São Cristóvão? Ele não morava no Olho d'Água? Hã? Ele não morava no Olho d'Água? Não, quando eu conheci o seu Fernando, ele morava de aluguel numa casa lá perto do São Cristóvão. Tá. Depois ele mudou dessa casa? Depois ele mudou dessa casa para a casa que ele mora hoje. Tá certo. Doutor Alvimar, perguntas. A minha pergunta é, doutor, em relação a fato geral aqui, ela não tem o que contribuir. A contribuição dela é para ela falar como ela encontrou a casa, né? A senhora foi limpar a casa? Foi limpar a casa. O seu Fernando ele me contratou. Como é que estava o estado da casa? Total em abandono, cheia de cupim enorme, assim, os cupim enormes no quarto. Sujeira demais. Eu não dei conta, eu tive que chamar a minha prima para me ajudar, porque era muita sujeira. Era mato dentro da casa, era muita folha das plantas da frente. Estava em total abandono. Certo. Não era de 6 meses, não, era de anos. Perfeito. Em relação a bens lá dentro, o que é que tinha? Tinha algum bem? Tinha estante velha, tinha uma... Eu não sei chamar, acho que era um quarto velho, tudo caindo aos pedaços, um guarda-roupa velho, tudo velho, pode-se dizer que tudo velho, nada que tinha lá dentro podia se aproveitar. De melhorzinho só a geladeira, mas o resto tudo velho. Sofá velho, tudo. Se o senhor tiver alguma pergunta, doutor, pode ficar à vontade. Não tem nada. Estou satisfeito. Doutor? Satisfeito, doutora? Satisfeito. Muito obrigado, doutora Maria. Pensado, viu? Francisco de Assis. Bom dia, senhor Francisco. Vou tirar a máscara para falar com ele. Bom dia, senhor Francisco. Bom dia, doutor. Seu nome completo? Francisco de Assis Ribeiro. Brasileiro, seu estado civil? É divorciado. Sua profissão? Olha, eu trabalho como vendedor de plano de saúde. Eu sou aposentado e, para complementar a renda, trabalho com plano de saúde. Perfeito. Seu endereço? Entendi. Seu endereço, onde é que o senhor mora? Rua Hungria, quadra 4, casa 1, Anjo da Guarda. O senhor é parente de alguma das partes? Nenhum. Tem interesse no processo? Nenhum interesse. Tá. O senhor promete dizer a verdade do que lhe for perguntado? Prometo. O senhor fica advertido das penas de falso testemunho. O senhor sabe o que significa dizer isso? Estou sendo. Sabe? O que é? No caso, eu tenho que falar a verdade sobre o assunto, né? Não. Eu queria assim, desculpe se eu interpretei errado. Se o senhor mentir e eu descobrir que o senhor mentiu,
e como é que eu posso descobrir em confronto com as outras provas, o senhor pode ser processado criminalmente. Está claro isso? Está claro, claríssimo. Perfeito, ótimo. O senhor conhece o Fernando há quanto tempo? Olha, já mais ou menos 10 a 11 anos atrás. Em que circunstâncias o senhor o conheceu? Bom, na época a gente frequentava, almoçava no restaurante do Sesc, lá na Deodoro, e depois do almoço tinha um intervalo de 2 horas, questão de lazer. A gente ficava jogando dama, dominó, lá que eu conheci o Fernando. Tá. E o senhor alguma vez trabalhou para ele? Nunca. Ele trabalhou para o senhor? Não, veja bem, na época ele descobriu, conversando com ele, que ele trabalhava com plano de saúde, né? Ele perguntou se eu poderia tentar vender uma casa que ele tinha. Que ano isso? Que ano isso? Que ano? Então, 2010, 2011, por aí. Entendi. Ele disse onde era essa casa? E disse, eu já disse o Cristóvão, inclusive na época ele me mostrou o recibo de compra e venda, IPTU. Perfeito, tá certo. O senhor tentou vender a casa? Olha, eu tentei, eu levei duas pessoas interessadas no imóvel, só quando chegou lá, foi possível conseguir entrar, né? A pessoa que estava lá, disse que não tinha permissão de deixar eu entrar, entendeu? Aí eles desistiram da compra. Entendi. Tá bom. Doutor Alvimar, perguntas? Doutor, qual foi esses documentos que ele chegou a apresentar? Chegou a apresentar algum documento para o senhor? Não disse, doutor, o recibo. Falou. Recibo de compra e venda, pagamento de IPTU, tudo ele mostrou. Certo. Eu peço atenção dos senhores advogados para não reperguntar aquilo que já foi explicado. Doutor, eu estou satisfeito, né? Doutora Rebeca, por favor. Sem perguntas, excelência. Ok, perfeito. O filho, o senhor está dispensado, muito obrigado. Obrigado. Doutor, é Fernando, o filho, né? Isso. Tá, eu não tenho nenhuma pergunta para ele. O senhor vai ter perguntas para ele? Se puder, eu vou perguntar. Doutor, pode ouvir. Agora, é claro, como filho, o senhor sabe que... Sim. Então pode chamar. Certo. Eu vou só explicar para ele, né? Não, porque talvez ele não tenha um conhecimento, né? Eu advogado, eu estou dizendo, já estou de antemão dizendo que eu vou ouvi-lo como informante. Não tenho perguntas, né? Não tenho nenhuma pergunta relevante para ele. Aí eu me pergunto se o senhor tem perguntas, porque eu não tenho. Tenho, mas vai ficar a mesma coisa, né? Mas eu posso perguntar sim. O senhor que sabe, doutor. Né? Pode chamar, então. Eu vou verificar se ele ainda está aqui no local, viu? Ele ficou lá no carro lá fora. Só um instante. Perfeito. Dá uma pausa, por favor. Tem que qualificar primeiro, senhor. Senhor Fernando, senhor, por gentileza, pode retirar a máscara só para que a gente possa identificá-lo? Seu nome completo? Fernando Mendes Barcelos II. Brasileiro. Brasileiro, solteiro. Profissão? Administrador. Seu endereço? Rua Santa Rosa, condomínio Diego Velasco, casa 32, Turu. São Luís Maranhão. São Luís Maranhão. O senhor é filho do Fernando Mendes Barcelos? Isso. Eu vou ouvi-lo meramente na condição de informante, tá? Sim. Na qualidade de filho. Doutor, eu não tenho perguntas. O senhor pode fazer. No dia do acontecimento onde o senhor Fernando Barcelos se dirigiu, né, à residência aqui no São Cristóvão, vocês foram quem? Vocês foram acompanhados de quem? Eu e meu pai. Né? Como era no dia do velório do seu tio? Você foi para o velório do seu tio? Nem soube que ele morreu. Eu não tenho contato com eles devido a problemas não com ele, mas com os filhos dele. Certo. Você sabe informar se ele morava aqui em São Luís ou morava no interior do Maranhão? Não sei nada dele, mas há muitos anos. E você sabe me dizer se seu pai sabia do paradeiro do seu tio? Também não. A gente até conversava sobre isso, não sabia. Certo. O seu pai sempre chegou a comentar com você sobre a compra dessa casa? Sempre. Eu estava presente. Sempre acompanhava ele? Todos os negócios dele eu sou sabedor. Entendi.
Pois, excelência, eu estou satisfeito. Só tem pergunta, doutor? Não, excelência, eu não tenho perguntas. Tá bom. Obrigado. Obrigado. Doutora Rebeca, Senhor. só uma testemunha, o Marcelo Henrique. Isso. O Marcelo foi o que entrou em contato com os herdeiros. Que Perfeito. Onde é que ele está, doutora? Sim, ele está aqui, posso chamá-lo. Está no compartimento. Não. Vou sentar aqui. Pausa. O seu nome completo, por gentileza? Marcelo Henrique Barcelos. Brasileiro, seu estado civil, seu Marcelo? Solteiro. Profissão? Convive só. O senhor vive em união estável, perfeito. União estável, isso. Exato. Qual a sua profissão? Contador. Contador. O seu endereço, por gentileza? Avenida Colares Moreira, número 100. Renascença. Tá. O senhor é irmão do Fernando Mendes Barcelos? Parte de pai, sim. O senhor é tio dos demais requeridos? O senhor é filho de quem? Da Hortência? Não, sou filho da Maria e do Pedro Mendes Barcelos. Ah, tá. O senhor é filho da Maria. Eu vou ouvi-lo meramente na condição de informante. Tá bom? Meramente informante. O senhor é filho do Pedro, o senhor é irmão do Fernando. Sim. Quando o Pedro faleceu, o senhor morava com o Pedro? Não. Não. Quem morava na casa com o Pedro, na época? O Eduardo, a minha mãe, ele. E ele. Isso. O senhor tinha relação com o Fernando? Não. Nunca teve? Tive, assim, de irmão e tudo, mas não diretamente, assim, não tenho tanta relação. Tá. Conversa, nada, sempre foi. Em algum momento, o senhor tomou conhecimento, essa casa, de que essa casa que os senhores moravam, que o senhor Pedro morava, pertencia ao seu Arthur? O senhor sabia desse fato? Sim. O senhor sabia desse fato? O Arthur, sim. Sim. O senhor tinha contato com o Arthur? Também não muito. Não muito contato. Não muito contato. Quando o Arthur faleceu, o senhor foi no enterro? Fui. O Fernando estava lá? Em momento que eu estava, não. No momento que eu fui, não. O senhor foi no velório, então? O senhor não foi no enterro? Velório, no velório. No enterro, não. Ah, entendi. O senhor foi no velório. Em algum momento, o senhor, durante esse período todo, o senhor tinha conhecimento de que o seu Fernando havia comprado essa casa do seu Arthur? Nunca. Nunca tomou conhecimento? Foi? O senhor nunca tomou conhecimento desse fato? Não. Depois da morte do seu pai, a sua mãe permaneceu na casa? Permaneceu. Até quando? Nasceu a filha da minha irmã, e aí ela foi permanentemente para lá para tomar conta da neta, né? E aí ela saiu de lá nesse período, mas ela sustentava a casa, pagava, ia lá, tudinho. Ela continuava sustentando, sempre ia lá, passava uns dias, e aí isso daí ela foi ficando mais na casa da minha irmã mesmo. Entendi. Mas ela deixou coisas lá na casa? Sim, tinha móveis, geladeira, fogão. Por que o Eduardo morava lá com ela? Por quê? Não, ele depois que ele separou da mulher dele, ele voltou a morar lá com eles e ficou lá. E ficou. Tá bom. Todo esse problema, né, surgiu, o senhor não tinha conhecimento desses fatos? Dessa compra dessa casa, nada disso? Compra dessa casa pelo Fernando, não. Tá. Quando o Fernando foi tomar posse da casa, o Eduardo chegou a ligar para o senhor?
ligou, disse que ele estava lá com documento e tudo. Eu digo, tu olhou esse documento, Eduardo? Tu verificou, disse que estava com oficial de justiça. Eu digo, Eduardo, tu olhou a... Falhou sua doutora. Aí, ó, beleza. Para a gravação. Para a gravação, por gentileza. Pois bem, seu Marcelo, eu perguntava ao senhor que o Eduardo ligou para o senhor. O senhor pode retomar daí, por gentileza? Sim, então ele ligou, comunicando que o Fernando estava lá com o oficial de justiça, com o filho, e que estava com uma documentação dizendo que ia tomar posse da casa, tudo. E eu perguntei, Fernando, Eduardo, olhou a documentação, tu leu essa documentação? Eu não sei essa documentação, eu não entendo de documento. Sim, mas eu olhei teu nome de todo mundo, autorizando ele, uma procuração. Aí eu disse, tá, mas aí tu olhou o oficial de justiça, tu pediu identificação para ele, se ele realmente é oficial de justiça, porque, assim, já tiveram outros casos antes com o Fernando na família e eu fiquei perguntando esse tipo de coisa. E aí eu entrei em contato com a Carol e aí fui buscar ela nesse período e tudo, eu estava no escritório, aí fui levar, a gente foi à delegacia para tentar dar parte, e chegando lá, a delegada falou que a gente não teria que dar parte, quem tinha que dar parte dessa situação era o Eduardo, que ele estava participando. Né? Uhum. Mas ele me disse a princípio que não tinha, que tinha olhado essa documentação, mas não tinha visto assim. Eu pedi para ele várias vezes, confirma se o cara é oficial e tudo, passa esse tempo todo aí, de repente ele ficou um bom tempo lá, ele não chegou a me confirmar isso. Aí ele me informou e eu fui tomar as providências com a Carol e a Lúcia. Tá certo. Doutora Rebeca, perguntas? O senhor sabe se o senhor Fernando já tentou invadir esse imóvel outras vezes? Esse imóvel não, mas um imóvel ao lado lá, ele invadiu, ficou lá, ele já teve também outros problemas comigo antes, de documentação, que ele vendeu um terreno meu uma época com um documento falso em Ribamar. Então, por esses casos, eu fiquei assim, achando que não tinha não era legal esse processo aí. Satisfeita, excelência. Doutor Vimar, perguntas? Doutor, estou satisfeito. Perfeito. Marcelo, muito obrigado, o senhor está dispensado. Bom dia. Bom dia. Carlos, retoma a tua imagem e o teu som. Senhores, nós encerramos as provas. Há um pedido de perícia da autora, da parte do processo. Que, doutora, como já faleceu, todo perito ele precisa que a pessoa subscreva. E eu não vejo, quando eu assinalei no meu despacho anterior, não vi a necessidade de realizar essa perícia. Ok. Então, eu declaro encerrada a instrução probatória, nós vamos ler a ata, e eu pergunto aos senhores se o prazo de 15 dias para alegações finais é suficiente. Por mim, sim, suficiente. Pelo senhor, doutor Vilmar. Doutor, diante da complexidade do caso, também atrelado a demandas mesmo, que eu acho que não tem nada a ver também, eu queria pedir um pouco mais de prazo. Mas, doutor, o prazo que a lei estabelece é 15 dias. O que eu posso... Tudo bem, então. Tranquilo. Porque, na verdade, é complexo para o senhor, mas é complexo para todo mundo. É complexo para mim, vou ter que julgar o processo. Vou ter que ler, né, e assistir toda a audiência novamente. Então, estamos no mesmo barco nesse caso. Tudo bem. Tá bom, doutor? Eu vou pedir para o secretário agora compartilhar a ata e eu gostaria que os senhores acompanhassem a leitura para verificar se tem alguma observação a fazer. Tá bom, doutores? Ok. E Thales? Estou compartilhando a ata.
Posso ler, doutor? Pode. Dando início à audiência virtual pelo sistema de videoconferência do Tribunal do Estado do Maranhão, no dia e horário designado pelo despacho regra, presidida pelo Dr. Gervásio Protásio dos Santos Júnior, juiz de direito titular da 6ª Vara Civil, acompanhado pelo servidor Gesa Cristina Leite de Oliveira e Pitágoras Reis, atuando como moderador e secretário da presente audiência. Presente na sala virtual o autor requerido de seu advogado e os réus requerentes, acompanhados de seu advogado. Dando início ao presente ato, foi comunicado às partes das particularidades desta audiência com as quais concordaram. Exortadas as partes a que se conciliassem, foi informado que não há culpa. Em seguida, passou a escolher o depoimento do senhor Fernando Mendes Barcelo, autor réu, e da requerente Elisnete de Souza Rodrigues, de 4 testemunhas arroladas pelo autor, réu, Eduardo José Correia Barcelos, portador do CPF, ouvido na condição de informante, Maria Antônia de Souza Ramos, Francisco de Assis Ribeiro e Fernando Mendes Barcelos II, portador do CPF tal, ouvido na condição de informante. E de uma testemunha enrolada pelos réus requerentes, Marcelo Henrique Barcelos, ouvido na condição de informante. A audiência foi realizada pelo sistema de videoconferência e se encontra no canal do YouTube deste juízo. Logo após a audiência, a Secretaria certificará o endereço exato da gravação da audiência, conseguindo as partes o prazo de 15 dias para a prestação de alegações finais. Após o termo, as partes cometidas do advogado informar que estavam de acordo com o seu teor, razão pela qual vai haver assinado por mim digitalmente, e será disponibilizada pelo sistema PJE. Ok, doutor? Ok. Doutor Vilmar, o senhor tem alguma observação à ata? Não, perfeito, doutor. Doutora Rebeca, a senhora tem alguma observação à ata? Eu tenho só com o nome da dona Lucinete, que o sobrenome dela está parecendo Rodrigues, mas é Barcelos. Por favor, Pitágoras, faça a retificação. Aqui está no processo Rodrigues. Apareceu no PJE Rodrigues, não sei o que aconteceu. É na capa do processo, é verdade. Como assim, doutor? Agora que eu... A Lucinete, não, lá embaixo. A Lucinete de Souza Barcelos. Ok. Eu vou modificar aqui. Lucinete de Souza Barcelos. Barcelos, é muito Barcelos. E vou modificar também em cima, né, doutor? Isso. Pronto, modifiquei na ata, vamos modificar agora aqui em cima. Só um minuto, por favor. Camila, bem unida. Isso. Senhores, perfeito, doutora Rebeca? Perfeito, doutor. Ok. Eu queria agradecer ao doutor Alvimar Cunha, agradecer à doutora Rebeca, né? E, de fato, é um processo que demanda muitas minúcias, por isso nós acabamos prolongando por quase 2 horas de audiência gravada. Né? Então, eu agradeço a paciência de todos e declaro encerrado o ato. Felicidades a todos. Obrigada. Doutor, tenha um bom dia, bom trabalho. Obrigado. Vou fazer outra audiência agora. Obrigado. Um abraço. De nada.